Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje trazendo assuntos muito importantes e um em especial que é fundamental, porque atinge as nossas vidas particulares e a nossa vida em sociedade aqui no Brasil e que, felizmente, começou a ser tratado com um olhar diferente pelo governo Lula. Me refiro especificamente à comunicação. E aí você pode se perguntar, mas o que tem a ver a comunicação com a minha realidade concreta, da minha família, da sociedade, de um modo geral? É porque através da informação que você recebe, da comunicação sobre coisas concretas que acontecem, é que você pode se programar pessoalmente, pode fazer planos para a sua família e pode eleitoralmente decidir quem é melhor para governar a sua cidade, seu estado, seu país, quem é que vai produzir leis no parlamento brasileiro. Como diria Hegel, essa frase, você que acompanha os nossos encontros aqui já sabe, né? A comunicação gera a ação, a desinformação gera a conformação. Essa frase filosófica, ela se aplica tanto para o nosso plano pessoal quanto para o plano geral. Porque se você não faz um check-up, você não faz alguns exames para saber como é que anda a tua saúde, certamente se você tem algum mal, você não vai tratar esse mal. Do mesmo modo, se acontece alguma coisa na sociedade, alguma enfermidade, alguma doença, e você não sabe disso, você não consegue também, você não vai proteger a sua família. Do modo inverso, se você tem as informações, você vai tomar sempre providências. É assim também na realidade política concreta aqui no nosso país. Se nós não sabemos aqueles que estão nos assaltando, aqueles que estão lesando os nossos interesses, aqueles que estão traindo os interesses da sociedade e do povo brasileiro, como é que nós iremos combatê-los? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, como é que essa preocupação do governo Lula, quais são as ferramentas possíveis de se enfrentar essa realidade. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui no nosso portal, que ajudam a gente a chegar a mais pessoas, porque a gratificação que eu sinto, gente, é muito grande. Eu queria compartilhar isso com vocês. É como, para transmitir para vocês, só tentando puxar para a sua vida particular alguma coisa que tenha acontecido, para você sentir, né? É como se você, que já organizou o encontro de família, encontro de colegas de faculdade, de escola, enfim, você que fez uma festa de casamento, um batizado, e quando você vê, você se depara com pessoas chegando, você vai ficando contente, algumas que você não via há muito tempo, né? Então você sente aquela coisa muito bacana, né? É exatamente isso que eu sinto todos os dias, porque é uma homenagem que a pessoa faz aqui ao nosso espaço, de se identificar com coisas que nós falamos aqui todos os dias, né? Então, quero agradecer a todos vocês, e se você está chegando agora, se inscreva também, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê seu joinha também, seu comentário, e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Gente, esse assunto, ele é vital. Se nós não soubermos, né, através de uma comunicação politizadora o que está acontecendo, a gente fica à deriva, né? Ontem eu mostrei para vocês um trecho aqui desse acontecimento, né? O Lula, presidente Lula, no encontro partidário, disse: Lula pede autocrítica ao PT e foco em evangélicos. Em discurso durante a conferência do partido, o presidente afirmou que brasileiros que ganham até 2 salários mínimos se afastaram da legenda e previu que vai protagonizar eleições municipais com Bolsonaro em 2024. Em dado momento aqui, disse o Lula: será que estamos falando aquilo que o povo quer ouvir de nós? Ou será que temos que aprender com o povo como é que se fala com eles? Como é que a gente chega aos evangélicos? Questionou o petista. Gente, tem algumas questões aqui que elas não são de trato simples, né? Porque falar aquilo que o povo quer não necessariamente vai ajudar o povo. Muitas vezes você tem que falar aquilo que o povo precisa ouvir, precisa escutar, precisa despertar para determinada realidade. Porque senão, basta o tempo todo se fazer pesquisas de opinião para saber qual a opinião da sociedade de determinada coisa e você embarcar naquela situação ali. Tem um livro muito interessante, que eu já comentei aqui com vocês 1 ou 2 vezes, do Michel Foucault, chamado A Parrésia. A parrésia era um comportamento que os gregos tinham lá atrás,
de sempre se falar a verdade, mesmo com os custos que essa verdade poderia acarretar a quem estava dizendo a verdade. Você dizer a verdade muitas vezes te torna uma pessoa antipática, né? E para governantes, muitas vezes aconteciam algumas tragédias, né? O governante, ao escutar a verdade que o cidadão que era contratado para reproduzir a verdade que o povo estava dizendo, muitas vezes o governante não gostava e mandava matar o mensageiro, né? E essa metáfora, até hoje, ela circula nos dias atuais, né? Que muitas vezes, para se combater o mal, não se ataca o mal, se ataca o mensageiro que está trazendo essa informação do mal. Então tem essa questão estrutural. O governo Lula, ele não está fazendo uma comunicação politizadora. Fazer inserções publicitárias, está fazendo um ato aqui, outro acolá. Ontem eu vi uma mensagem muito interessante do ministro Silvio Almeida. Foi uma mensagem, de um certo modo, politizadora, chamando a atenção para as questões de direitos humanos. Não ficou dizendo ali, olha, o governo está fazendo isso, o governo está fazendo aquilo. Não. Ele tocou em questões filosóficas, questões ideológicas, questões estruturais, chamando as pessoas para terem mais atenção com o próximo. Uma sociedade se coloca no plano civilizado quando você desenvolve uma empatia, uma preocupação com o outro. Quando você, não precisando de nenhum direito, você se joga no lugar do outro para ajudar que a realidade seja alterada. Essa foi uma comunicação interessante. Agora, isso aqui que o presidente Lula está dizendo, de falar a linguagem do povo, bom, quem está falando, de um certo modo, a linguagem do povo é o bolsonarismo. Mas o povo que foi absolutamente intoxicado, foi sequestrado politicamente, intelectualmente, educacionalmente, religiosamente, através de décadas aqui no nosso país, que recebeu uma série de informações e, portanto, passa a reagir em função dessas informações. Enquanto nós não tivermos aqui no Brasil uma condição material que altere a realidade dessas pessoas, fica difícil chegar até essas pessoas e dizer, olha, a sua vida continua a mesma coisa, mas nós pensamos de um modo diferente em relação a tal assunto, a outro assunto aqui, outro acolá. Bom, vai entrar num ouvido e vai sair no outro. Se o cidadão está numa condição de pobreza e o governo não ajuda ele sair dessa situação de pobreza, não adianta fazer discurso, porque, enfim, a situação simplesmente vai dar espaço para oportunistas dizerem que você não está fazendo nada, que esse governo não está fazendo nada, e mais do que isso, né, que é um governo que vai atingir a sua família, a sua pátria, o seu bem viver, vai te deixar mais pobre, vai colocar ideologia de gênero, vai destruir casamentos, vai mexer com Deus, e aí as pessoas acabam acreditando nessas ladainhas todas. Ontem eu conversei com vocês também sobre a importância do presidente da República enquanto liderança maior, porque ele dizia aqui, olha, precisamos chegar nas igrejas, nos pastores, nos fiéis. Isso não adianta, porque é necessário se ter um farol, se ter alguém que puxe o discurso, alguém que jogue o discurso, que motive o discurso, para que as pessoas, aí sim, compareçam a todos esses ambientes para poder debater essas questões que estão sendo puxadas lá por cima. Então, por isso que eu tenho defendido aqui que o presidente Lula, enquanto um agente político, que ele chame para si essas responsabilidades, mostrando, por exemplo, como as religiões aqui no nosso país estão sendo utilizadas contra o povo. Porque a estratégia maligna, que já acontece aqui no nosso país durante um bom tempo, é que algumas agremiações religiosas utilizam da miséria humana para cabalar votos justamente a favor daqueles que vão destruir ainda mais o tecido social, vão deixar aquelas pessoas ainda mais pobres. Um exemplo bem prático. No último processo eleitoral, como disse o Silas Malafaia, 80% dos evangélicos votaram em Bolsonaro. E provavelmente, né, no estado de São Paulo, a mesma coisa, votaram em Tarcísio. O Tarcísio, eleito, o que ele faz? Ele começa a introduzir goela abaixo da sociedade de uma maneira geral, com o apoio dos grandes veículos de comunicação e grupos
poderosíssimos, é a privatização da Sabesp, que vai fazer o quê com o cara mais pobre, com o eleitor religioso, o eleitor evangélico que acreditou em Tarcísio. Essas pessoas serão roubadas. Então elas já são fragilizadas de um modo geral e caem nas garras dessas estruturas religiosas. Esse é um fenômeno aqui no Brasil e em vários países também que tem muitas desigualdades sociais. Porque o cidadão, se ele não consegue explicação para suas dificuldades materiais no seu plano concreto, se ele está sem emprego, se não tem dinheiro para comprar comida suficiente, para vestir os seus filhos, para educar os seus filhos, se a moradia é precária, se o transporte é precário, quando ele procura algum posto de saúde, também o atendimento é precário, a segurança é precária. Então, essa pessoa, ela quando não consegue enxergar no plano concreto soluções para a sua realidade concreta, ela acaba buscando apoio no lugar que ela pode, ou seja, nos templos, onde ela é considerada, ela é tratada com respeito, ela é tratada como um irmão, mas também é assaltada, porque justamente nessa situação de fragilidade é que ela resolve fazer as suas últimas apostas, apostar justamente nesses vigaristas que acabam cabalando o poder político contra essas próprias pessoas. Isso que eu estou falando aqui para vocês é que precisa ser dito. Como se dizia antigamente, né, muitas vezes você, quando diz a verdade, você fica antipatizado. Mas essa é uma função das pessoas que querem alterar a realidade. Só pular no barco não adianta, né? Como eu já disse para vocês algumas vezes, no livro de Michel Foucault, A Parésia, ele disse que a partir dos anos 80, na França, nenhum político mais falava a verdade. Porque se começou a fazer pesquisas de opinião, os políticos começaram ali a ver o que o povo, quais eram as demandas do povo, né? E aí começava a reproduzir a mesma coisa. Se o povo quer redução da responsabilidade penal para 14 anos, então nós vamos defender que isso é a coisa certa. Se o povo está querendo que a gente introduza a pena de morte, então essa é a coisa saudável a se fazer numa sociedade como a nossa. Se o povo quer proibir qualquer tipo de liberdade da mulher para decidir sobre qualquer coisa em relação à gravidez, ao seu corpo, então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que transformar então o nosso país numa nação fundamentalista, porque a maior parte do povo acha que se tem que matar criminosos, se matar pobres, na dúvida tem que se atirar, todo mundo tem que se armar. Então é muito complicado. A gente tem que ir exatamente na contramão, mas na contramão dessa sociedade que ficou muito adoecida, a sociedade ficou muito transtornada diante da realidade concreta. Então, não adianta se tentar fazer um discurso para se atingir o povo, sem que haja uma atitude concreta de transformação da realidade concreta a favor do povo. E isso vai fazer com que um governo tenha que se confrontar com as estruturas que mantêm esse povo nesse total atraso. Por exemplo, a questão econômica aqui no nosso país. Se não houver uma maior distribuição de renda no nosso país, se o sistema financeiro, se o rentismo, se os grandes credores internacionais e nacionais não forem enfrentados, se o orçamento do nosso país, a maior parte é destinado não para o povo, mas para alegrar os financistas, se essa realidade não for alterada, o que adianta você chegar para o povo e dizer que você é uma pessoa bem intencionada? Não vai para lado nenhum, né? Gente, eu queria jogar essas questões aqui no nosso papo de hoje. Mais tarde eu voltarei aqui porque tem manifestações gigantescas, né, acontecendo aqui no Brasil para evitar que o ministro Flávio Dino chegue até o Supremo Tribunal Federal. Será que darão certo essas manifestações? Elas atingirão o seu objetivo fundamental? Pois bem, eu volto mais tarde para conversar com vocês e para tocarmos novamente nessa questão estrutural que atinge a sua vida, a minha vida, a vida do povo brasileiro, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!